Quem faz a Vamos. nossa oração? Angelita. A paz esteja conosco, envolvidos no teu amor e no teu carinho, ó Pai. Nós os pedimos que nos fortaleçamos todos os dias no amor, na compreensão, no respeito, naquele amor ao próximo, a empatia. Senhor Jesus, que hoje façamos o que estamos estudando e coloquemos em prática, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor vem nos demonstrando desde a crucificação e muito antes. Jesus, através dos nossos irmãos do plano espiritual, que o amor do Pai possa sempre estar nos convívio entre os irmãos. Ajuda-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Desculpa, gente, O quê? fiquei meio confusa. Não, tá Não. bom. É assim que tem que ser. Vamos devagarinho, né? E sempre. E sempre. Diz a Malu. Devagar. Eu não, Emmanuel. Emmanuel falou, devagar e sempre. É isso aí. Então tá, gente, vamos lá. A gente está no deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não é isso? Capítulo 23, item 7. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar com relação aos itens anteriores, né? Em que uma multidão vinha seguindo Jesus, e essa multidão, pelos dois capítulos e versículos da multiplicação dos pães, eram 5.000 e 4.000 homens, porque não se conferia as mulheres, não se conferia as crianças, né? O censo só levava em conta os homens. Então, provavelmente, deve ser mais do que o triplo disso, mais do que o quádruplo de pessoas seguindo Jesus, né? E, né, ele sugere àquela multidão, olha, aquele que não deixar sua família, seu pai, aquilo que a gente já estudou ontem, né? Uhum. Não pode ser meu discípulo, lembram? Lembro. Eu fico imaginando aquela multidão toda seguindo Jesus, e eles vêm como é natural até hoje em dia, com aqueles pensamentos, né? De uma querela, de uma certa luta entre famílias. Mas Jesus, ele é o Cristo da Terra, o governador do planeta. Então, ele capta o pensamento de todo mundo. Aí você imagina Jesus captando o pensamento de toda essa multidão. Aí aquela multidão, naquela intriga um com o outro. Não, mas dentro, cada um de si, às vezes até falando com alguns. Não, mas por que a minha esposa fez isso, fez aquilo, fez aquilo? Aí o outro, não, mas os meus filhos foram aquilo. Aí as crianças, mas os meus pais foram aquilo. Ou seja, eles vêm com aquela turba de pensamentos numa briga danada, e Jesus está falando justamente para o abandono desses parentes no campo mental. E o pessoal interpretou literalmente, o que levou muita gente para a clausura dos mosteiros, o que foi um equívoco, porque a nossa família, as pessoas que estão conosco, são os nossos deveres. O que ele queria falar é, internamente, se desvincule desses atritos e se vincule a mim. Porque depois de vinculado a ele, nós estamos aptos a servi-lo. Então, era uma resposta para a melhoria do mundo interno. O abandono dos conflitos familiares que ficam registrados na nossa cabeça. E a gente fica, não, mas meu esposo fez isso, fez aquilo. A minha mulher fez isso, fez aquilo. Falou, abandona essa luta aí na cabeça de vocês, se vinculem a mim, até mesmo, não só por vocês, mas também pelos seus. Então, era uma resposta àquela multidão de pensamentos
ainda infantilizados, né? Como crianças espirituais que até hoje somos, porque a gente fica de vez em quando, com alguma frequência, nesse atrito mental com familiares. É ou não? É. Até ontem eu estava vendo, João, ontem, quando eu li fazendo a irradiação, né? Aí ontem era o capítulo seguinte, aí o 24, né? Até o item 7. E ele fala que a gente era igual criança, né? Nessa coisa aqui, ó, a candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Aí eu estava olhando aqui, ele diz, né? Porque que a coisa não foi falada por parábola, porque nós éramos igual criança, a gente não tinha um entendimento. E o Elahá, ele fala, inclusive, ele diz assim, ó, é igualzinho, você pega uma criança de 6 anos ali, 7 anos, aí você diz assim para ele, fulano, quanto é 3 menos 5? Aí ele diz, não dá, não pode ser feito. Aí a criança não consegue, ele não tem aquela coisa. Agora, você pega ele já com 11 anos, 12 anos, quanto é 3 menos 5? É menos 2. Né? Quer dizer, tudo depende da época. Então, ele dá o exemplo assim da própria criança, né? Que a criança, quando éramos nós, naquela época com Jesus, quer dizer, a gente não tinha ainda a capacidade de entender tudinho que ele estava expondo. Então, ele falava por parábolas, né? Que era essa questão, né? Do 3 menos 5. Né? Agora, a gente já entende que 3 menos 5 vai ser menos 2. Né? Então, hoje você já tem o alcance. Né? E aí a coisa vem, o Espiritismo, para dar toda a interpretação daquilo que foi falado lá atrás, que a gente não entendia. Com certeza. O Espiritismo fala às claras, né? Tirou o Não dá véu. para entender um texto bíblico se não souber a mensagem espírita. Não Essa dá que é a... mesmo, não. Não dá. O Espiritismo é que vai profundo, analisa todas as consequências, verifica as causas. É o Espiritismo que Exatamente. faz isso, né? Mas Verdade. você tem toda a razão. No passado era um tratamento infantil. Olha, se fizer isso, não vai ganhar o chocolate, né? Não vai entrar na Terra Prometida. Tinham que sempre haver umas consequências, digamos assim, um tanto materializadas, próximas com relação ao futuro. Esse é o tratamento, muitas vezes. Então, o que ele fala, né? Que Jesus, né? Nessa parte aqui do Evangelho, o que ele fala? Que Jesus exemplificou pela humildade e a caridade. Ele não expôs mais, porque não ia adiantar, eles não iriam compreender. Então, Exato. eles tinham que entender ali naquele primeiro momento, nós, né? Naquele primeiro momento, nós tínhamos o quê? De ver o exemplo da humildade e da caridade, para a gente compreender aquilo ali. Né? Verdade. A gente tinha que ir no 3 menos 2. Depois a gente foi para do 3 menos 5. Aí deu. Faltam 2, né? Exato. Então vamos lá. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro, Jesus, né? Sim. Uma sugestão tanto imperativa, segue-me. Segue-me. E o outro respondeu, Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus.
Então vejam que ele já estava em condições, essa pessoa, né, que provavelmente deve ser talvez um dos 500, não estava entre os 12, mas ele já tinha condições de anunciar o reino de Deus, anunciar a respeito da vida futura, né? E Jesus disse a ele, olha, teu pai faleceu, mas outros podem enterrá-lo. Outros que não têm condição de anunciar o reino de Deus. Por consequência, sem uma claridade mental adequada, sem aptidão adequada para a compreensão do reino de Deus e muito menos o anúncio de reino de Deus, pode enterrar o corpo, que não é o teu pai. Certo? Sim. A gente interpreta assim, como assim os mortos? Mas a pessoa está viva. Mas essa vida que Jesus considera não é em função de ter um corpo ou não. Para Jesus ter vida ou não ter vida, é o quanto há de luz, o quanto há de uma energia na alma, de quanto há uma energia no espírito. Porque o homem, pensa bem assim, um homem muito primitivo, como nós falamos, cujo nível de conhecimento é quase nenhum. Ele é quase um, digamos assim, um selvagem, um animal. né? E se recuar mais para trás, é alguém morto. Então, a gente não pode ver a vida como nós estamos vendo. Quem tem o corpo está vivo, quem não tem está morto. Não é isso. A vida, ela é como um botão de luz, assim. Sabe aquele botão de luz que você gira, a luz fica forte, fica fraca, fica forte, fica fraca? Isso é a vida. Isso é ter vida. Então, João Evangelista não fala no capítulo aqui para trás que ele vai surgir como um sol detrás dos montes? Então, imagina a energia de vida dele. Imensa. Enquanto nós somos uma luzinha como um vagalume, um pirilampo, quase apagadinha, ele é uma energia quase como um sol. A alma dele brilha com uma intensidade luminosa que a gente não tem. A gente é uma luz fraca. Pouquinha luz, mortos. Muita luz, vivos. Certa vez eu caminhava indo em direção à escola do meu filho e se acercou de mim, sem que eu esperasse, um determinado espírito, que ele tinha uma energia tanta, uma energia tão tamanha, que eu passei a respirar melhor do que eu jamais respirei em toda a minha vida. A minha respiração se tornou mais profunda. Eu respirava mais do que um atleta de alto nível. E o coração, eu conseguia ouvir a batida do meu coração. Pum, pum. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas eu estou tentando entender o que estava acontecendo. Meu Deus, mas o que é isso? Essa energia de vida eu nunca tive. Eu era como um balão murcho e alguém encheu aquele balão. Eu falei, mas isso é meu? Me deu medo de eu perder aquilo. E as pessoas vinham conversar comigo e a minha capacidade intelectual ficou mais significativa. Eu tinha os olhos ligeiros, eu analisava tudo muito rápido, como jamais fiz na vida. Falava alguma coisa, eu
Eu respondi assim, com muita profundidade, tudo. Aí depois, aquela energia se foi, não era minha. E eu voltei a ser um determinado balão murcho. Entenderam? Como que diz assim, você tem pouca vida, você tem pouca vitalidade, falta um ânimo. Você é meio assim, lento, cabisbaixo, caído. E o espírito não tinha algo que alguém pudesse me dizer naquele momento que ia me baixar o grau de alegria, o grau de ânimo, inquebrantável de ânimo. Podia sofrer o que sofresse, inquebrantável de força. Percebe? Era como se fosse uma usina hidrelétrica mais próxima de uma lâmpada, assim. Então eu era a lâmpadazinha e o espírito era a usina hidrelétrica de energia de vida. Entendeu? O que Jesus está falando aqui? Sim. É isso que ele quer falar, deixar aos mortos, porque o conceito de vida dele não é o que o homem tem, de ter um corpo ou não. Ah, você já está morto. Pode ser muito vivo de energia. Então vamos lá. Item 8. Que podem significar estas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que... Quais considerações precedentes? Primeira coisa, quais considerações precedentes? Segue-me. É o que tudo que a gente estudou antes, certo? Sim. Tudo que a gente estudou antes do item 1 ao item 6. Digamos assim, abandona essas querelas mentais, abandona essa espécie de raciocínio, de atrito com a família, porque isso é morte. Isso é pouca energia mental que pode, inclusive, levar à decrepitude e às doenças do corpo físico e, por consequência, acelerar até a morte. Seja vinculado a mim, para que você tenha vida. Ele não falou, eu sou a vida, caminho, verdade e a vida? Quer dizer, se vincule a mim para que você tenha uma energia de vida. Uma energia de vida tal que se o esposo diz alguma coisa, estou bem. Estou nem... Não afeta, né? Não afeta. Porque eu estou vinculado à vida, a Jesus. E dele recebo a vida, uma energia de ânimo inquebrantável. Então, essas considerações precedentes mostram, essas aí que nós estudamos, a respeito de nós nos vincularmos a Jesus para termos uma energia de vida inquebrantável, um ânimo tal. Essas considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas essas palavras, deixar os mortos, enterrar seus mortos, não podiam exprimir censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o seu pai. Então, não era uma espécie de censura. O significado é esse que nós explicamos, né? Não é uma censura a pessoa que tem um sentimento que deseja sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido mais profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar compreensível. Então, o conhecimento mais completo, não qualquer conhecimento. Do quê? Da vida espiritual. E isso traz uma energia de vida inquebrantável. Então, qual é o conhecimento que nós temos a respeito da vida espiritual? É muito profundo? É completo? É como o do Alberto Almeida, do Elahá do Divaldo? Ah, não. Então a gente está semi-morto. É.
Então, a gente está semi-morto. É esse conhecimento mais completo. E quanto completo pode ser o conhecimento a respeito da vida espiritual? Vai. Aí a gente vê o Chico, vê o Divaldo. Eles têm uma energia de vida tal que nós não temos. O Divaldo diz, nós nos assemelhamos, fisicamente somos semelhantes. E deixa uma reticências no ar. Só isso. É como quem diz assim, né? Você tem olhos, eu também. Você tem braços e pernas, eu também. Eu tenho cabeça. Só que a minha alma é bem diferente da sua. A minha alma tem uma energia, uma luminosidade que me dá um ânimo de trabalhar por 93 anos, dormindo 2, 3 horas por dia, durante todo esse tempo, e eu tenho mais saúde do que vocês. Só que eles não vão falar isso porque são caridosos e amorosos, não vai falar né? isso, mas a reticência fica no ar. Nós somos fisicamente semelhantes. Exato, só fisicamente. Só fisicamente. Só o vaso carnal. Porque quando o Divaldo desencarnar, ele é um semissol de perispírito dele. A NASA não veio medir a energia do Chico e ela chegou com um aparelho que, naturalmente, então, a determinado grau de energia foge da capacidade de percepção do aparelho. Mas o aparelho determinou que a aura do Chico era num raio de 10 metros de energia. Então, Chico era pura vida. Nada o abalava. Não, meu filho, vem aqui. Não, meu filho. Um ânimo inquebrantável, sempre aconselhando, sempre servindo, jamais decaindo. É o conhecimento mais completo. E quão completo pode ser esse conhecimento da vida espiritual? Para nos dar vida. É o tanto que a gente tem que buscar. E ir aumentando a força dessa lâmpada. Porque disse uma vez para mim o Divaldo, conhecimento é luz, meu filho, vai estudar. Quer dizer, então se eu buscar estudar muito, eu vou fazer a minha alma brilhar. É isso aí. A vida espiritual, vamos lá. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. A vida espiritual é que é a vida verdadeira. A vida aqui no corpo é a vida falsa. Como já dizia até Platão, né? 400 anos antes de Jesus. A vida espiritual é que é a vida verdadeira. É a vida do espírito. Sua existência terrestre é transitória, é passageira. A gente está aqui só de passagem. E vai durar pouco. E não vai durar nada. A vida terrestre é uma espécie de morte. Viu o que Kardec coloca aqui? Sim, porque o embotamento no corpo reduz a capacidade luminescente do espírito. Seus conhecimentos ficam embotados, a luz fica presa no corpo. Percebe? Então, nós aqui é que estamos mortos. Um espírito superior de extrema luz. Imagina o espírito de Jesus. É mais ou menos assim, ó. Eu vou deixar até a luz ligada aqui, só para vocês verem. O espírito de Jesus, se João vai surgir como o sol detrás do monte, Jesus ainda é mais que ele. Então, Jesus está aqui, ó, e a terra está aqui. O pensamento de Jesus acende na terra inteira. Quem quiser que colha. A energia de vida de Jesus é superior à do planeta. Ele é o governador do planeta. Ao mesmo tempo, ele está pensando em todo mundo, sem precisar virar o planeta. E para quem capta os seus pensamentos,
ele está transmitindo energia. Vamos, meu filho, vamos, caminha. E a gente num pontinho minúsculo e ele gigante aqui, com muito mais que um sol. Compreende a coisa? Ele tem vida. E ele tem vida, nós somos mortos. E estar no corpo ainda diminui mais aquela luminosidade pouquinha que eu tenho, porque eu não tenho um conhecimento, eu não tenho luz. Mas Jesus é um sol, mais que um sol. Deu para entender o exemplo agora quando viu essa terra aí? Aham. E olha que se a gente ler o livro Os Mensageiros, não vou falar não. Fala. Vamos pesquisar no livro Os Mensageiros. Digita aí, digita aí o PDF assim, Os Mensageiros. Aí digita a palavra, aí digita Ctrl F para vocês pesquisarem, e digita a palavra Asclépio. E onde tiver essa palavra Asclépio, leia todo esse capítulo. É um dos capítulos iniciais. É um dos capítulos iniciais do livro. Digita lá Asclépio e lê esse capítulo que fala de Asclépio. Que aí vocês vão dar uma entendida no quanto pode chegar de luz, de vida, a nós. O que nos está destinado? Porque o homem não sabe o que buscar. O homem não sabe que direção tomar. Então vai. Espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Nesse exemplo que nós mostramos aqui de Jesus com uma energia imensa, amando a todos nós, abraçando a terra inteira, inclusive as colônias espirituais, não só a terra física, as colônias espirituais em volta da terra, recebendo aquela vida, aquela João, energia. você está falando, o Ascleto, como é que é Ascleto? Asclepio. Não é o Aniceto, não? Não, o Aniceto é o instrutor de André Luiz. O Asclépio é outro. Procura aí e vê tudo que vai ser falado a respeito de Asclépio. Então, ó, comparado ao esplendor, porque a pessoa lê isso aqui e não tem ideia do esplendor. A pessoa lê isso aqui e não tem ideia da atividade da vida espiritual. Mas esse exemplo que nós demos aqui de Jesus acendendo luz na terra, dá para ter uma ideia até um certo limite do quão grande pode ser esplendorosa a vida espiritual. E nós aqui achamos que somos vivos, menores que um pontinho pequeno naquele globinho ali. Compreenderam qual é a diferença entre estar vivo e estar morto? Somos menor que um grão de mostarda. Lembra que o Chico dizia que ele era né? Menos que um verme? E O nós corpo não passa de uma vestimenta grosseira. A gente se acha o vivo porque tem um corpo. O corpo é vestimenta grosseira. Aquele corpo que envolve toda a terra nunca tivemos, mas teremos. Todos nós. O corpo é vestimenta grosseira. É uma maravilha. Ele se autorregenera. Tem 35 milhões de glândulas estomacais para fazer a digestão do corpo e alimentar cada célula do nosso corpo físico. O coração, sem que a gente pense, vai bater durante um prazo de 70 anos, mais de 2,5 bilhões de vezes, acordado ou dormindo, sem que eu peça para que ele bata. O corpo é uma maravilha. Mas é uma vestimenta grosseira perto desse grau de vida espiritual que se pode ter, que reveste temporariamente o espírito. Verdadeiro grilhão. O corpo é um grilhão. É uma prisão.
que prende o espírito, o espírito que o prende à gleba terrena, do qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que se consagra aos mortos não se prende à matéria, né? Minha mãe faleceu. Ficou preso ao túmulo no qual ela está enterrada? Não. Ela está viva. E eu emito pensamentos. E recebo, olha. Recebi. É a minha mãe. É a minha mãe que está falando comigo. Estou conversando com ela, ela está viva. Às vezes, sem falar nada, vem me beijar. Vem me dizer, meu filho, estude o Espiritismo como a gente estudava quando você era criança. Como se você fosse fazer uma prova da escola. Escreva várias vezes, medite, repita aquele conteúdo. Porque esse conteúdo só faz sentido se sair dos livros e parar dentro de você. Porque você tem que ser o mensageiro. Nas páginas, elas vão amarelar. E em 100 anos está tudo às traças. Nem os teus filhos não vão usar esses livros. Mas se ele estiver em você, é algo vivo que jamais se perderá. E com ele você pode ser útil a você e aos outros. Ora, isso é para mim? Não. Isso é para todos nós. Né? Isso é para todos nós. Então, o respeito que se consagra aos mortos não se prende à matéria, mas se prende ao espírito ausente, mediante a lembrança que deles guardamos. E essa lembrança se comunica. Essa lembrança se comunica. É análogo a essas lembranças, né, que guardamos dessas pessoas, é análogo àquele que se tem, ao respeito que se tem, pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, e as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam esses objetos como relíquias. Quer aprofundar esse assunto? Quero. Dá uma olhada no livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo que fala a respeito de psicometria. O nosso pensamento não é uma espécie de, digamos assim, de alguma coisa vaga, alguma coisa que, uma energia que se vai, que basicamente quase não existe. Não. O pensamento é uma energia. Como parte de nós que somos vivos, o pensamento também é uma energia viva. E o pensamento, ele forma quadros, ele forma imagens. E sendo uma energia viva, ele pode se impregnar nas pessoas e nos objetos. É assim que nós nos comunicamos mentalmente com os outros. Eu lembrei da minha avó, lembrei da minha irmã. Acho que a minha irmã está na iminência de falecer. Acho que a minha irmã veio aqui. O pensamento dela nos chegou. Então, o pensamento é uma energia que existe, como parte de nós que somos vivos, esses pensamentos também são vivos. E quando a gente se prende a relíquias, aos objetos, nós estamos, digamos assim, impregnando aquele objeto de uma energia. Ou esses espíritos amados impregnaram esses objetos de energia. Dá uma lida no livro Nos Domínios da Mediunidade, o capítulo que fala de psicometria. Uhum. Ora, mas eu vou antecipar esse capítulo para vocês. Chega no museu. André Luiz vai no museu
com o espírito Aulus, que é o instrutor dele, desse livro, e mais Hilário, né? E eles chegam lá, os objetos, alguns estão envoltos do museu com uma energia acinzentado escura. Outros não. E em diversas tonalidades, mais claras de cinza, mais escuras de cinza, e alguns raros estão com uma energia branca, luminosa. Aí chega lá, tem um relógio nesse museu, um relógio antigo. O que é essa energia branca em torno desse relógio? É o pensamento de um espírito. E como a energia é clara, o espírito não é ruim. E ele imanta esse relógio porque esse relógio traz para ele boas lembranças. Aí o André Luiz vai pegar no relógio para poder perceber aquele pensamento que está impregnado no relógio. O Aulus, que é o instrutor de André Luiz, não precisa pegar no relógio. Ele já capta aquilo, automático. É porque a energia de vida dele é maior. Então, a energia de vida dele já entrou em contato com aquilo. André Luiz, não. Uma energia de vida um pouco menor precisa tocar no que é. Foi um casal já falecido agora, que retorna ou à distância mesmo manda aqueles pensamentos que ficam impregnados no relógio, porque aquele relógio lembra para eles a vida que tiveram. Eles eram pessoas, digamos, de determinada posse, mas também moralmente muito elevados. E eles lembram das cenas familiares em torno da mesa de alimentação, na qual esse relógio ficava lá naquela sala de jantar. Então, o André Luiz tocando naquele relógio, ele pode ver como era essa sala de jantar, quais eram os móveis da sala, ele vê o semblante dos espíritos, vê o semblante dos filhos de uma vida passada. Então, por isso que as pessoas... E aí tem outros casos lá, tem o caso de um espelho, de uma moça que foi falsamente prometida em casamento e tal, e a pessoa foi embora, deixando aquele espelho de presente, e ela está até aquele momento esperando, já desencarnada, esperando o retorno daquele cara que disse, não, eu vou casar com você, esse aqui é o presente que é uma garantia para o nosso casamento futuro, e foi lenda. E está lá ela, um tanto acabrunhada, entristecida, então o pensamento é escuro. Aí uma determinada senhora toca naquele espelho, sente um calafrio. Fala, meu Deus, vamos embora daqui, esse espelho está imantado do mal. Esse espelho aqui, tem uma sombra aqui, aí todo mundo rima e todo mundo vai embora, o grupo dela. Mas se fosse mais evoluída, iria, com o processo mediúnico, até auxiliar aquela moça um tanto ali sofrida, né? Por isso que se guarda com relíquias. Ah, é porque, olha, esse foi o copo. Aí lembra de cenas mentais. Lembrando de cenas mentais, o pensamento é uma energia, vai impregnar aquele objeto daquela lembrança. Então, vamos lá. Mas você não precisa fazer isso. Porque aqui, o seu parente está aqui, ó, manda um pensamento para ele direto. Nem precisa de psicometria. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Meu pai está vivo. Comunique-se com ele e anuncie as verdades sobre o reino de Deus. Jesus, então lhe ensinou dizendo, não te preocupes com o corpo. Pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. E até ensinando o reino de Deus, com alguma frequência maior, você vai ter contato com o teu pai, em sonhos. De repente, ele vem te dizer algo, porque como você está ensinando o reino de Deus, você também, por fazer o bem aos outros, é sustentado nas suas necessidades, inclusive as psicológicas. Então, você vem saber
Você vai saber como seu pai está, se seu pai está bem, ele vem te aconselhar. Se o teu pai está necessitando de ajuda, como você está na corrente do bem, você também recebe. Não é por você, é por toda a corrente. Então você vai ter algum contato, assim que possível, com o seu pai. Ele é um espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Fazendo o bem, você está na corrente do bem e receberá, não por você, mas por toda a corrente, todo grupo de pessoas a quem você beneficia. Porque esse elo do bem não pode ser, digamos assim, desfeito. Jesus te protegerá porque te protegendo, protege a todos, aos quais você faz bem. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a da terra, que a pátria deles é o céu. Somente lá transcorre a verdadeira vida. E quão esplendorosa pode ser a vida espiritual. Qual pode ser a magnífica atividade da vida espiritual? Não é isso? É, É isso. Beleza, gente? exatamente. Beleza. Você vai parar aí, João? Porque você Vamos tem a parar aí. aula, né? Eu vou ter que dar aula para as crianças. E aí, Beleza. Beleza. a gente retorna amanhã. Eu sinto essa energia que você fala, João, eu sinto ela quando eu faço a irradiação. Quando eu faço a leitura, primeiro eu venho e me preparo 15 minutos antes, eu boto as músicas de piano, tudo, aquilo bem tranquilo, né? Aí eu leio ali Fonte Viva, eu leio o livro do Emmanuel, ali fico vendo as mensagens e tal. Aí leio, quando dá 6 horas, eu leio o Evangelho de forma bem alta, porque não estou só, né? Então eu leio bem alto, né? Aí eu tenho os meus 2 caderninhos, né? Do encarnado e dos desencarnados, que eu coloco aqui sobre a mesa, tudo bonitinho. Aí às 18h15 eu começo a irradiação. E eu tenho por coisa, eu levanto minhas mãos, sabe? Eu boto e fico. E eu sinto que parece assim que esse braço não é meu, sabe? E eu sinto que sai uma energia dos meus braços, sabe? Que vai que está saindo uma luz, está saindo uma energia aqui. Eu tenho aquela sensação, sabe? Que eu sei que não é meu. Eu sei que tem alguém por trás ali que está o espírito, porque eu peço, né, a presença dos espíritos superiores que ajudem tudo. Ontem até Não é sua, mas você colocou a sua em condições de receber essa. Nesse estado, você fez a sua energia espiritual da alma melhorar e brilhar no máximo céu possível. E esse estado permitiu uma sintonia com a espiritualidade superior. É porque eu peço sempre que eles venham, né? Tudo. Dessa sintonia com a espiritualidade superior, também outros que não têm ainda o grau de energia que você tem para realizar essa sintonia são beneficiados através de você. Lembra que quando, por exemplo, Paulo estava em Jerusalém, ele não havia sido recebido em lugar nenhum. Ele foi para Damasco depois que viu Jesus. Entrou em Damasco, foi na sinagoga de Damasco, foi recebido? Não. O que ele vai? Vai para Palmira, atrás do seu amigo Gamaliel e se interna no deserto por 3 anos. Beleza, agora já estou mais preparado. Sofri aqui nesse deserto, adquiri um grau de humildade, estou até totalmente transformado, inclusive no exterior e também no interior.
Aí ele volta para Palmira. Agora eu vou para Jerusalém. Já estou em condição de pregar a verdade do reino de Deus. Beleza, vai. Quando ele sai Palmira? quando ele sai de Palmira, aí ele perdeu o contato com as pessoas, ele percebeu um vínculo maior com algum espírito. Ele achou que era Jesus que o encaminhava sempre, e na verdade era Estevão, muito próximo dele, Estevão. Vai para Jerusalém. Recebido em Jerusalém? Não, ninguém o recebe. Nem a igreja do caminho de começo não recebeu. Mas depois recebeu, né? Só que tiveram que verificar se ele era ou não era. Beleza. Aí ele vai na rua. Ah, não, acho que eu vou fazer aqui. Acho que Pedro está errado. Eu não vou sair de Jerusalém, não. Vou fazer aqui em Jerusalém o que Estevão fez. Vou pregar aqui as verdades e tal. Aí ele fez uma oração. Como você fez. Fez uma oração forte. Aí sintonizou. Aí o Espírito disse para ele: Estevão, sai de Jerusalém. E ele teve condição de ouvir. Sai de Jerusalém. Mas ele só sintonizou depois que ele orou. Que é o que você está fazendo. Compreendeu a coisa? Toda vez eu faço isso, né? Porque eu acredito naquela coisa que você, no momento que você vai realizar esse tipo de tarefa, você tem que sintonizar com o plano espiritual. E a sintonia, você tem que preparar o ambiente, porque eles também preparam, né? Que é o que a gente aprende, né? Quando faz o estudo da mediunidade, você aprende exatamente isso, que eles preparam o ambiente. Eu também costumo fazer isso, quando eu faço meu evangelho no lar, eu também faço isso. Eu preparo o meu ambiente, sabe? Eu não faço aquela coisa corrida, meu evangelho é 7 horas da noite, aí quando dá 1 minuto para as 7, eu sento aqui, abro a... Não, eu não faço isso. Eu venho antes, eu boto a música, aí eu fico lendo mensagens, sabe? A minha mãe vem, aí a gente fica aqui conversando a respeito, a gente faz isso, sabe? Eu acho que tem que ter a preparação do ambiente, como é ensinado quando você estuda, né? A mediunidade, que o ambiente é preparado. Então, se eu quero que venham espíritos bons, eu tenho que preparar. Né? Eu tenho que fortificar a base da minha casa, né? Lembrando que vem espíritos bons para que... E vem também os outros que precisam aprender, que estão já em condições de entender, né? Exato. Permitidos pelo superior. Não é qualquer um. É quem pode lucrar. É quem não vem para bagunçar. Quem pode lucrar nas orações dentro do lar, né? Beleza, gente? Beleza. Maravilha? Maravilha. Então vamos lá. Quem faz a oração para nós? Hoje nós vamos botar o Paulo, que chegou agora. Vamos lá, Paulo. Tá vendo? Chegou atrasado. Paulo estava na atividade aí com os alunos, né, Paulo? Cadê ele? Paulo? Acho que ele foi prender os cachorros. Não tem jeito de conter, não. É assim mesmo. Deixa eles. É porque eles estão escutando o evangelho. Hoje eu só peguei os últimos 5 minutos, gente. Foi correria, mas graças a Deus já deu para... Depois eu pego a gravação. Para dar aquela luz, né? Dar uma revigorada no espírito. Tá bem. Mestre amado Jesus, agradecidos estamos pela oportunidade de estar ouvindo e refletindo sobre o que está escrito e disponibilizado aí para a gente com acesso
pleno. Agradecidos estamos pela companhia da espiritualidade maior que está sempre a nos ajudar. Agradecidos estamos por aqueles espíritos ainda atrasados que nos acompanham com o intuito de observar alguma virtude em nós. Agradecidos estamos, Senhor, pela saúde, que é um dom divino concedido por Deus, que nos foi dado e pode nos ser retirado a qualquer momento. Obrigado pelos sentidos em pleno funcionamento, tudo dentro da normalidade, que permite com que nós absorvamos, nós aprendamos mais rápido aquilo que está na programação, aquilo que espera que a gente consiga absorver e evoluir em cada encarnação. E nessa nós tivemos esse privilégio de ter todas essas funções normais. Obrigado, mestre. Obrigado. Hoje eu não sei qual foi o tema em si discutido, mas de qualquer forma, que nós consigamos evoluir em nossa moral, que essa moral seja aquela que o Cristo espera, que não seja uma estranha, que nós consigamos ir em frente, contribuindo, dando a nossa pequena parcela de contribuição, entendendo que estamos em rede e que a proposta de redenção é coletiva. Mestre de amor e de bondade, nos guarde, nos auxilie nessa jornada. A cada dia percebemos que sem a tua presença, sem o concurso da espiritualidade maior, nós estaríamos bem perdidos aqui. Ainda estamos com o aprendizado embrionário. Só agora que estamos despertando, Senhor, nos ajude nessa caminhada em busca da autonomia e algum dia poder devolver todo esse amor que ora recebemos. E que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Agora a gente já está começando a aprender, né? Que 3 menos 5 é menos 2. Nós já estamos começando. Já estamos na adolescência. Júnior. Falta 2. Vamos ressarcir esse débito aí. Exato. Tchau, gente. Um abraço. Júnior, eu tirei uma fotografia da apostila, mandei lá no teu zap.